Saudações, caros e caras! Melk Preto Louco mais uma vez trazendo Pode Mesmo pra vocês. Pessoal, aquele respirinho básico, né? Pegar a aguinha, um suquinho, a cervejinha, seja o que for, mas que você fique à vontade. Dá aquela pausa, curte o nosso som. Daqui a pouco a gente volta e a gente vai trazer aquele convidado especial. Tamo junto, é o Pode Mesmo. Foco, força e fé, vivam e vivendo. Pode mesmo, pode mesmo. Aqui é nós por nós, na paz ou no veneno. Pode mesmo, pode mesmo. Ideia de 1000 graus, no sol ou no sereno. Pode mesmo, pode mesmo. O que tá na voz, o sistema tá tremendo. Pode mesmo, pode mesmo. Saudações, família! Poxa, a gente vai começar trazendo aí algumas novidades. Tá aqui em cima da mesa, pessoal! Consegue focar. Aí, agradecimentos aí ao pessoal do Girassol, a Melissa que mandou pra gente. Falou, ó, faltava isso pra vocês, tá lá, bonitinho. Aí, Tutuba, do jeitinho que você tinha falado. Tamo junto, muito obrigado. E aí, se Deus quiser permitir, os nossos convidados, em breve, toda vez que estiverem por aqui, vão sair com essas lembrancinhas aí, que é os cuidados aí da Associação Girassol lá de Itu, e a Atena presidente Melissa, que tá dando essa força pra gente. Obrigado de coração. Quero dar um abraço aí a todos os movimentos alternativos, a todas os saraus de Sorocaba, a todas os slams, as batalhas principalmente aí da Rua 15, da Capivara, do som, não sei se ainda tá rolando, mas também do som. Pessoal do CP, tamo junto, né? E a gente tem muita coisa pra estar trocando uma ideia. E falar em movimentos alternativos. Matheus Tolão! Satisfação. Seja bem-vindo, irmãozão. Que da hora, é uma honra, um prazer ter você aqui. Pra mim também. A gente deu... Eu sempre falo assim, a gente deu uma enroladinha, não é enroladinha. É que a galera sempre tá na ativa, fazendo um monte de coisa. E aí a gente tem que, né, aguardar o melhor momento e tal. E você também é uma dessas figuras que a gente estava aguardando. É um dia mais que especial. E quando a gente fala em movimento alternativo, irmãozão, você é o cara que, né, especifica isso, né, irmão? Primeiro, eu jurava que Tolão era sobrenome. Vocês podem desacreditar. Eu jurava que era sobrenome. Irmão, Tolão não é? Não é. E é muito engraçado. Diz aí. Porque Tolão, na real, ele marca um crescimento, né? Tolão, ele vem... Eu estudava no Antônio Cordeiro, lá no Laranjeiras. E aí, eu não sei se eu já te falei, mas meu pai é gay. Não, você não tinha falado disso, Meu não. pai é gay, não, você tá falando pra mim e pra todo mundo aí. Então, meu pai Caramba. é gay, e aí sempre foi um processo de todo mundo saber que meu pai era gay, né? Eu era um moleque de quebrada, então todo mundo me conhecia, todo mundo conhecia meus pais. E aí, o apelido do meu pai é Teio, né? É suave até, mas quando eles descobriram que meu pai era gay, eles começaram a me chamar de Tolete. E era Tolete pra todo lado. Eu acho que eles faziam uma simulação de que banheiro em de toalete? francês era Tolete, era pra viado. E aí, com o passar do tempo, eu não ligava, né? Era normal. Sim. Mas daí eu comecei a andar de skate. E aí tinha um parceiro meu, Guzão, que ele andava de skate comigo e ele foi me apresentar pra pista de skate, a LSP, a Laranjeiras lá. E aí esse parceiro meu foi apresentar pros amigos e ele não falou nada pra mim, ele só virou pros amigos e falou assim: esse é o Tolão. Caramba, E aí, mano. Tolão, todo mundo Tolão. Aí depois eu cheguei nele e falei assim, mas por que, Zé, que você falou que é Tolão? Ele falou, louco, Tolete não dá, né, mano? Tolete é foda. E aí foi o momento, cara, tipo, nesse momento... A mudança foi alternativa também, foi... Caramba, cara. Foi. E eu tive vários outros vulgos, né? O Tolão é... Sim, é o que ficou, né, irmão? É o de militante, Isso, né? é o que ficou. Quando começou, mas quando eu comecei a cantar trap, eu tinha o Tolim, tá ligado? Sim. E aí eu fui modificando com o tempo, mas o Tolão ficou porque é o que mais me definia, né? Sim, Tipo, de ser conhecido, de fazer eventos, Tolão é o principal. E foi na pista de skate, que foi uma dos meus começos na luta, né? Na rua, Sim. eu diria assim, o que me deixou como... alguém que tava na rua fazendo as coisas. Então, Sim. foi quando eu comecei a andar de skate, eu tinha o quê? 13 anos de idade. Então, foi o primeiro grupo social que eu tive, que era o grupo que eu mais respeitava. E eu tenho muito isso de grupo, né? Sim. Algo que nós temos em comum, né, irmão? Isso é importante pra gente. Coletivo é sempre muito importante. Começou como LSP,
que é a Laranjeiras Skate Plaza, que é a pista de skate lá da Oficina do Saber. Do Laranjeiras, e virou LS Picho depois, que é a banca de pichação também, que é um assunto que é bem maneiro, que depois eu vou falar arte mais. Arte proibida, mas que é arte, né? Mas que é arte também, que é muita militância também, né? Sim. Enfim, mas foi isso. Eu fui criado no Laranjeiras, né? Sim. E no Laranjeiras eu criei muitos vínculos que são meus amigos até hoje. E é por isso que até hoje, morando longe, eu consigo construir as coisas lá, fazer encontros lá e tal. Mas ali foi onde começou, inclusive, minha revolta, eu diria. Em que sentido, irmão? Coloca aí pra nós. Antes de eu ser Tolão, eu era Mateus, né? Só Mateus. Sim. Um jovem muito educadinho da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu era da Igreja Adventista. Eu fui até os 17 anos da Igreja Adventista. Eu imaginava isso, irmão. Com certeza. Inclusive, foi ali onde eu comecei minhas lutas. Minhas lutas não, né? Minhas assistências sociais, né? Com arrecadação de alimento, entrega de alimento. Eu gostava muito dessa parte da igreja. Eu era desbravador. E aí, desbravador fazia muito essas coisas, montava barraca, e aí ajudava a montar a igreja. Sim. E era uma coisa que pra mim era bem legal, socialmente falando. Essa questão social já estava enraizada nessa pegada, né, irmão? Mas a questão da revolta, ela surge quando, aos 9 anos, eu tomei o meu primeiro enquadro. E eu tava saindo da igreja, cara, exatamente. Eu tava com meu pai, que é gay, Sim. e que é uma pessoa que, de certa forma, fala muito tranquilamente, é uma pessoa muito posturada, né? Mas é negro. Sim. E aí ele me buscou... Automaticamente é um convite para tomar um enquadro, infelizmente. Com certeza. E aí ele me buscou na igreja, num certo dia à noite, era numa quarta-feira, a igreja era na rua de cima da minha casa. Ele me pegou e quando a gente tava descendo a vielinha, veio uma pá de gente armada. E a gente não sabia se era bandido, a gente só viu um vulto preto vindo. E aí era 2 caras armados, grandão. E aí eles pararam um cara de uma bike que tava indo, e ali era a área de biqueira, né? Sim, mas a gente não tem culpa, a gente mora numa comunidade. É o caminho, né, mano? O crime tá lá, querendo ou não. E aí eles enquadraram meu pai, e eu lembro da cena muito forte, assim, né? Tanto que eu coloquei até em músicas isso, tipo, a questão do... Meu pai falava assim, meu pai não era acostumado com essas coisas, né? Porque ele sempre foi trabalhador. E aí o cara falava assim, onde você mora? Ele falava, eu? Porque ele tava indignado, né? Que era ele que tava falando. Eu, e aí ele falava assim, não, você tá me tirando? Ah, da onde você é? Ele, eu moro ali e tal. E o que você faz? Não, você quer apanhar? E pá, e de uma forma muito truculenta com meu pai. E aí, desde os 9 anos, eu carrego essa sina de saber que eu sou negro e que eu sou de quebrada. Isso é fato, assim, tá ligado? Então, por isso eu sou muito bairrista com essa questão do Laranjeiras. Por isso que eu comecei minha militância... Para além do meu pai, né? Tipo, minha militância começou como um moleque de quebrada, mas depois com um movimento tipo Levante, eu fui modificando minha militância. Mas foi aí, cara. Aí, a partir daí, eu comecei a escrever poesia. Eu estudei no Colégio Adventista, cara. Que loucura, mano. Comecei a escrever poesia no Colégio Adventista. Eu não imaginava, cara. Eu te conheci após me mandarem um vídeo de você tava com os dread, e você recitando uma poesia... De gueto mesmo, falando de pletitude e tal. Eu não vou lembrar, mas eu sei que eu falei, caramba, os caras, não. Moleque tem, eu não sei se você tinha 16 anos na época e tal. Por aí. Falei, mano, que cabeça cabulosa e tal. Isso há 10 anos, viu? Porra, família Duque, né, mano? Aí entrei em contato contigo, te convidei pra uma atividade. Eu acho que não deu tempo pra você estar indo. A gente foi assim... Foi no Rua? Não, foi um antes. Isso, que eu te convidei pra ir um antes, que era... é isso mesmo, foi o Rua com Saída. Rua com Saída. Foi esse primeiro que eu te convidei, você tava fazendo alguma outra atividade. E aí eu acho que você não pôde colar, né? Depois eu fui te convidar pra um outro, você já tava E eu colei em um Rua com Saída. Mano. Tanto que foi lá que eu conheci o grande... propensor do trap sorocabano, né? Que é o Guilo. O Guilo, mano. Cara, tá certo, Guilo, mano. Tá certo, incrível. Verdade. Cara. E aí, mas a poesia abriu muitas portas pra mim, mas eu diria que, tipo, na música. No hip hop. O hip hop como movimento ainda não fazia muita parte de mim, né? O que aconteceu foi a questão das ocupações. Que aí foi uma... Foi o boom pra mim, né? Sim. A juventude literalmente ocupando espaço. Com uma galera na contenção, vindo num processo de formação, vindo com as ideias, que não era só tá lá.
Era, Né? tipo, construir coisas. E a nossa ocupação, por exemplo, era do Antônio Cordeiro, no Laranjeiras. Eu não sabia de nada, eu não militava realmente, eu fazia poesia. Era só jovem estando junto com o jovem. Alguém chegou pra mim e falou assim, ô, Tolão, vamos ocupar a escola amanhã e pá, vai ser da hora. Dá pra fumar uns baseados na quadra. Aí eu falei assim, mano, mas vocês querem ocupar a escola pra fumar um baseado dentro da escola? É mais fácil vocês fumar fora, né? Não, porque é em prol da reorganização do ensino médio. Me explicou bem por cima. Mano, e eu fiquei com aquela coisa matutando na cabeça. Esses caras querem, né, O que mano? eles querem, mano? Mas, pô, é da hora ocupar a escola, né? Uma coisa maneira e tal. E aí, mano, eu acabei tomando frente. Uma pessoa que me fez fazer isso foi o Jair Vieira. Sim. Que é revolucionário, um né, líder mano? comunitário do Laranjeiras. O líder, né, O mano? líder comunitário do Laranjeiras. E ele é padrinho do meu primo. Então a gente tem um parentesco por causa Tinha uma da... proximidade. por causa da Igreja Católica. Sim. Da Cristo Rei. E aí, cara, ele falou, não, Matheusinho, vai ser da hora, e pá, vem, a gente ajuda. E aí foi quando a gente construiu E tudo. virou um processo de formação lá dentro, né, mano? Virou. Primeiramente a gente ocupou, né? Sim. E aí a gente entrou e foi muito da hora, porque uma coisa que é importante quando você fala sobre luta social, luta territorial, é fazer as pessoas que estão lá fazer parte daquilo, né? Então, como é que eu fazia para uma pá de alunos se organizar para ocupar uma escola? Para eles ia ser só patifaria. Então, o que eu fiz? Eu juntei uma galera, inclusive a galera da pichação, que eram os moleques que eu já sabia que era Que ponta tinha mais, firme e que ia ser revoltoso. Mano, entreguei umas correntes, falei, ó, a gente precisa fechar aquele portão, aquele portão, aquele portão. Era a prova do Saresp. E aí, o que eu decidi fazer era, tipo assim, ó, eles vão lançar a prova depois, né? Você entra na sala e depois Sim. eles lançam a prova. A gente passou pelo inspetor, desceu lá embaixo, fechou a primeira porta da diretoria. Os professores já não conseguiam subir. Aí a galera que tava no portão de fora olhou pra trás e a gente já tava fechando o portão do pátio. E aí fechamos o papo de 200, 300 alunos na escola e falamos, ó, não vamos sair, tá ocupado. Professor que me deu aula pra minha mãe, deu aula pro meu tio, tipo, bolado comigo. E eu tava lá, eu era o maior de idade, né? Eu tinha 18 já, você já quando tinha 18 eu nesse período? ocupei. E aí, eu já mexia com poesia, enfim, mas quando eu ocupei mesmo, comecei a militar, foi com 18. E aí eu tive que assinar, então meio que eu tomei uma responsa do Sim, Antônio sim. Cordeiro. E aí, com a ajuda do Jair Vieira, e de outras pessoas que eu nunca tinha conhecido antes. Gregório, que é um grande professor de história, que é muito bom da rede pública, que é do PSOL, inclusive, eu acho, e tal. Ajudou muita gente de fora, porque tinha essa questão deles não quererem entrar, porque era uma coisa nossa, mas eles mostraram nossas opções. Então, a gente tinha a opção de fechar a escola e ficar na escola, que muita gente fez porque estava com medo de criminalização, da polícia entrar, de apanhar e tal, ou de construir algo maneiro para a escola. E a minha visão sempre foi territorial da coisa. Eu não estava ocupando o Antônio Cordeiro porque era uma escola pública. Eu estava ocupando o Antônio Cordeiro porque ela era a escola da minha quebrada. Sim. Onde minha mãe estudou, onde meu tio estudou, onde eu estudei, onde meu pai estudou. Então, se eu conseguiria fazer uma mudança lá, ia ser do jeito que eu... Você não ia mudar o mundo, mas você estava mudando uma história dentro do seu bairro, né? Então a gente construiu o quê? A gente começou a abrir a escola de um horário até um horário. Das 8 da manhã até as 8 da noite a gente deixava aberto e fazia almoço comunitário pra galera. Isso eu a lembro desse gente. movimento, eu lembro dessa entendeu? pegada, foi muito louco. A gente fazia comida às crianças e tal. E a gente teve uma ajuda muito grande. Como é que é o nome? Você conheceu ela? Aquela mulher que ela foi professora da escola da família do Antônio Cordeiro e depois ela virou responsável pelo CRAS. Que eu era muito amigo dela. Nossa, mano. Eu acho que ela morava no Vitória e ela foi tirada da escola porque ela ajudou a gente. Enfim, não vou lembrar, a gente vai lembrando com o Sim. tempo. Essa mulher em específico, eu queria muito lembrar dela porque ela é incrível. E se ela ver isso um dia, ela vai saber que é ela. Ela foi uma das únicas professoras que ajudou a gente. E ela era responsável pela escola da família. Então, meio que a gente tinha a escola da família a semana inteira.
porque ela meio que deixou na nossa resposta, potencializou pra entendeu? acontecer. Potencializou pra isso acontecer. Então a gente tinha lá o ping-pong, a bola pra jogar na quadra, e a molecada que era mais quebradona gostava do negócio da quadra. Levei a molecada do skate pra andar lá. E junto com isso a gente começou a colocar umas coisinhas bem... sei lá, escola de formação. Sim, E aí, roda de conversa sobre feminismo, que era uma coisa que os moleques nunca tinham nem... Sim. tá ligado? Mas lá tipo, começaram a ouvir, a participar, né? Porque eles estavam lá já, e viram uma galera se juntando pra conversar sobre um assunto que, de certa forma, era importante. Sim. Entendeu o que era a reorganização do ensino médio, porque a gente não sabia. É muito louco isso, não sabe por quê, irmão? Eu sei que muita gente, quando aconteceu, muita gente foi contra, tá ligado? E aí uma das questões que eu não participei de forma... Não participei, mas para muita gente eu falo, e não somente nesse momento, mas em outras ações, que as grandes mudanças do mundo, em todos os aspectos, foi construído pela juventude, irmão. Tá ligado? A revolução, a mudança, seja como for, para onde for, vem através da juventude. Com certeza. Os mais velhos, assim como eu, a gente chega num momento que a gente pode estar na contenção, como a professora ficou, na contenção, como o professor ficou, que a gente vai instruindo, porque é uma rebeldia direcionada. Não é rebeldia só por rebeldia, não é só entrar lá, quebrar e tal. Com não é isso. certeza. Era um processo de ocupação a respeito pelo espaço, porque foi cuidado, houve o zelo, havia limpeza, havia higienização, havia alimentação. E esse processo era para falar, pô, a gente está insatisfeito com isso e essa proposta não nos agrada, né? Então, assim, essa postura da juventude, mano, é algo que eu falo que a gente tem que compreender, porque a gente também não era acomodado, a gente também lutou por algumas coisas de forma diferente, mas eram lutas, Lutou pra certo? caramba. E é nesse aspecto que eu falo. E hoje, quando a galera... Até brinquei com uma amiga minha, a gente estava no evento lá da Feira Crespa, e aí teve o pessoal do slam e tal, e o som tava muito alto, tá ligado? Muito alto. E aí uma moça que tava lá conversando com a gente, uma amiga, na verdade era uma amiga conversando com a gente, ela falou assim, poxa, o pessoal grita muito. Aí eu falei assim, a juventude grita. A juventude não tem... a juventude não é mansa, a juventude não é tranquila, a juventude ela é explosiva. Então se você pegar nas batalhas, pô, mesmo com o microfone... vai todo mundo gritar, porque isso tá dentro. E nesse momento eram vários gritos, mas que foram direcionados e que houve o resultado que foi positivo. Houve um encaminhamento. Tipo Exato. assim, pensar que eu saí de alguém que não era ninguém pra ser o que eu me tornei hoje, naquele momento, foram 8 dias de ocupação, se eu não me engano, no Antônio Cordeiro. E sempre muito guiado, né? Sempre, Sim, tipo assim, sempre ouvindo muito, principalmente o Jair, que ele tinha essa liberdade Sim, comigo sim. de tipo, falar assim, pô, quando acabou a ocupação, e a gente não tinha ainda conseguido o retrocesso da reorganização. Sim. E aí eu fui pra uma escola no centro. Falei assim, acabou aqui e tal, A gente não dá vai pra mais. outro processo. Aí eu vou pra outro processo, me chamaram pro Padilha e eu fui animadão e pá, daí daqui a pouco o Jair me liga, mano. Fala assim, pô, cara, o que você tá fazendo aí no centro, mano? Você tá me tirando o bagulho acontecendo aqui na quebrada e você aí no centro, cara. E era uma coisa que eu falei assim, puta, é verdade, o que eu tô fazendo no Ali Antônio que- Padilha, tá ligado? E aí eu fui pra outra escola ali na área do Laranjeiras. Foi muito massa, a gente conseguiu, né, atrasar a reorganização até o próximo ano. Sim. Infelizmente, a gente não conseguiu brecar isso. Mas nem ali organizar. houve uma resposta positiva, porque o pessoal teve que parar e refletir. É que depois, né, não, cara? Aproveita o tempo pra... Reorganizar não é ruim. O ruim é quando é feito às pressas Sim. e não é avisado. Pulando etapas, né? Não teve uma explicação. É um aval pra gente chegar no meu segundo processo. A partir da ocupação, eu fiquei meio tipo assim, da hora, é estudantil, eu tô saindo da escola, eu vou fazer o quê? Tipo, eu queria entrar na faculdade, mas não era uma coisa que eu... Não era seu sonho. E aí eu conheci a galera do Levante. Sim. A galera do Levante que, enfim, foi muito incrível comigo. Foi um outro processo de formação também. Na né? ocupação, eles foram bem maneiro até, porque tinha muita gente falando assim, eu vou te dar isso. Vocês querem comida? Vocês querem carne? Joga papel e pá e tal. E a gente começou a ficar puto.
Tipo assim, nossa, esses caras vêm, chega aqui, e tinha muita gente que ajudava, mas tipo assim, esses caras vêm, chega aqui, falam uma pá de coisa, e nós tem que aceitar as groselhas dessa galera, e tipo, nós nem sabemos quem que é os caras. Aí, em um momento específico, a Gabi Guedes, que era do Levante Sim, na sim. época, chegou em mim e falou assim, mano, maneiro esse trampo que você está fazendo aqui. Será que quando acabar a gente pode conversar? Quando acabar a reorganização, quando tiver tudo tranquilo, a gente pode conversar? Aí eu falei assim, pode, mano, vai ser da hora e pá e tal. E aí o Levante me veio com uma proposta que era a mais louca de todas na minha vida. Eu nunca tinha pensado nisso, que era uma frente territorial do Levante, que é o que eu prego e eu sempre vou levar, enfim, sendo do Levante ou não, pra Mas mim... foi o seu processo de formação, foi o que te direcionou dentro dos movimentos, né, mano? E o que eu acho que falta muito hoje em dia, né? Enfim, e aí foi o momento que eles falaram assim, então vamos construir uma célula política com a galera que participou das ocupações dentro da escola e vamos construir pra fora, já que vocês fizeram tanta coisa pra comunidade dentro da escola. Fato era que eu acho que a nossa era a única escola que ficava aberta. Não tinha nenhuma outra escola que ficava aberta, porque Jorge Madureira sofreu opressão, Guiomar foi atacado pelos caras que queriam pegar alguém, várias escolas foram, e a nossa tava lá, a nossa foi atacada também, mas nós resolveu daquele jeito resistimos nosso, nas tá ligado? Então ela descobri que um dos manos era primo meu, e aí liguei meu tio, falei assim, ô tio, segura aí, tá ligado? Jeito de quebrada, resolvemos. Só que daí chegou a questão do como a gente ia construir algo. Por quê? Tipo assim, o que tem... O pós, né, mano? O pós. O que tem aqui que nós precisa mudar? E aí, mano, pensando, a obra. Você sabe o que é a obra. Ah, sim. Até esses dias era obra, mudou de novo faz pouco tempo, né? Não, até hoje você vai ouvir muita gente falando obra. E por que o nome é a obra, pra quem não sabe, é o Centro Esportivo Unificado do Laranjeiras, né? Centro Esportivo Centro das de Artes Artes e Esportes Unificados. Unificado. É o Céu das Artes, que é no Laranjeiras. E pra gente, de primeiro, o Céu das Artes era o pé no saco. Sim, Pé no saco. Até a gente entender o que processo significava do que o Céu era, das né? Artes. E esse foi o caso, não teve um processo. Ninguém explicou pra gente o que era o Céu das Artes. Eles pegaram um campo de várzea, que era a nossa principal cultura, né? Sim. Nosso principal esporte, que era jogar O bola. entretenimento tava ali, né, mano? Ali, eles tiraram tudo e botaram um monte de chapa de ferro. E aí, na hora que eu vi aquilo, mano, eu falei assim, a gente precisa fazer alguma E coisa. ninguém sabia, né? O que é ali? Não, é a obra. É a obra. E ninguém sabia o que ficou era. obra. E Muito aí, louco tipo isso. assim, a galera... Mano, o que a gente vai fazer? Como que a gente faz pra, além de denunciar isso, esse domínio, vamos colocar um bagulho aleatório, eu não sei se é um hospital, porque ele é todo branco, eu não sei o que é. Aí a gente fez um dossiê. Apontando todo o processo? Apontando irmão? todo o processo, correndo atrás de entender outros céus, entender os céus de São Paulo, entender que era um projeto federal e que pra gente seria muito bom, entender também que tinha muita gente que tava ali dizendo que era deles. Até hoje, Até hoje, é os mesmos. Eu posso te falar que são os mesmos. Que era deles, que eles trouxeram um projeto e eles queriam dominar uma parte. Porque quando você tem um espaço cultural, de esporte, hoje em dia do CRAS, por exemplo, você controla muita coisa. Se você é um cara que tem a vida política e fala assim, isso daqui foi eu que trouxe, muita gente te dá moral. Mas se você não faz nada pra que isso evolua, aí a galera começa a ficar cabreira. E foi isso. A gente pegou, falou assim, é Céu das Artes, o nome é Céu, olha que nome bonito. O Céu, ele foi criado como um projeto cultural dentro de Quebradas, existem em vários lugares e tal. E apresentamos pra galera. E aí, a partir daí, rolou a ideia do... Ah, o hip hop solidário lá? O Primeiro Nós por Nós. Ah, Nós por Nós. O Primeiro Nós por Nós, que foi nessa questão. A gente construiu tudo com a galera da LSP, com a galera do reggae, né? Nossos parceiros do Sound System, que tava sempre por lá. E pensou em uma forma de atrair a galera pra lá, de ocupar o espaço. Tanto que aquele evento foi maravilhoso. Muito louco, né, irmão? Foi muito louco. Os primeiros eventos lá foram uma loucura. E aí foi isso, tipo, a gente mais uma vez estava lidando com um negócio que a gente não conhecia e que a gente tinha que estudar. E não é estudar fácil, porque a galera acha que é fácil. Porque a gente foi criado com outro vocabulário. Tipo, tem umas palavras que eu nunca... Tá longe do nosso dia a dia, né, irmão? Entendeu? Isso é uma das coisas que mais me importa também. Tipo assim, como eu vou fazer pra dialogar com o mano que é meu parceiro? Mano, essa é uma pegada que eu falo pra galera, que a gente tem que tá ciente disso, irmão. Dentro do gueto é nosso dialeto, certo? A gente consegue conversar, a gente sabe como apontar e tal.
E quando a gente vai buscar algumas coisas, a gente vai ter que... É como fazer um curso de inglês, mano. A gente vai ter que falar o burguesil, o burgueril, sei lá qual o dialeto do burguês. Porque é a forma com que a gente vai ter que apresentar o que nós acreditamos e também o que nós somos, né, cara? Porque a galera... Quando a gente fala, não, vai ter uma rapaziada aí da quebrada que vai vir falar aqui, é muito louco que a galera já quer... A gente chega, o pessoal quer tocar, quer mulher, não sei o que e tal, e cheio de... Não, tentar falar, e aí a gente quebra e inverte, né, mano? A pegada e mostra que... Né, e é da mesma forma, né? Tipo assim, a gente sabe como é que é o dialeto dos filmes mudo, né? É os caras do filme mudo. Você vai ter que assistir um filme mudo. Conversar com a galera sobre uns nomes que são históricos e que eu conheci, eu aprendi muito, cara. Eu tenho muito acúmulo por causa da galera academicista. Sim, falando sim. assim, né? E o Levante, ele tinha esse vínculo também, né? Com a academia, com as universidades. É uma junção, nós Eram as precisamos. frentes, né? A frente LGBT, a frente negra, a frente de mulheres, a frente territorial e a estudantil. Eram lutas que a gente tinha que ter. Sim. E aí, isso é muito massa da célula também, porque a gente tinha que construir isso tudo junto com uma pá de molecada. Como é que eu faço os moleques da pichação, do skate, se interessar pela luta LGBT, cara, Sim, tá ligado? cara. E é muito doido, tipo assim, fez parte do... O Tolete me ajudou muito nisso. Sim, Porque os caras sempre me tiveram como um cara que era gay. E eu sou, de certa forma, muito afeminado. Sim. Pro estilo hip hop, né? Eu Sim, sempre fui rapper, eu sempre fui criado ouvindo muito rap das antigas, expressão ativa. Minha mãe me criou desse jeito. Sim. Mas minha mãe também foi casada com uma mulher. A minha infância, dos meus 2 aos 8 anos. O meu pai, que é de criação, ele não é meu pai de sangue. Ele me criou. São 2 pessoas LGBTs. 3 pessoas, né? Minha outra mãe também. 3 pessoas LGBTs que me criaram. Então, pra mim, foi fácil. Era um mundo que você já fazia parte, né? Mano, cara? foi a receitinha do bolo deu certo, tá ligado? A receitinha do bolo deu certo. Porque eu consegui ter uma masculinidade muito mais... segura pra você. segura das coisas e poder falar pros caras, tipo assim... Mas eu sempre achei isso muito louco. Eu falei isso pra você, né, cara? É muito louco que mesmo pela... Você mesmo falou, né, cara? Às vezes, né, uma forma muito mais delicada, mais afeminada e tal. Mas dentro da quebrada nunca ninguém te desmereceu. Nunca... E a gente sabe que a quebrada até é preconceituosa pra caramba em vários aspectos. Tem um fato que a gente tem que falar sobre, né? Sobre isso. E aí, cara, eu sempre vi você chegando e você tal. E eu falo, mano, como é que você lida? Você falou, não, cara, a galera sabe que tem que me respeitar. É assim que eu sou e eles têm que entender. E essa parada tem que entender. Eu falo, mano, mas como é que faz essa galera entender? E você sempre fez. Você sempre conversou. Você sempre, quando sai uma piadinha que a gente... Né, meu? Às vezes, quando você fala, o viado e tal, às vezes a pessoa fala, pô, mas o cara... Não, é uma vivência que você teve, mas dentro de todo o seu processo, te chamar de homofóbico seria uma baita de uma injustiça, né, mano? Entendeu? Tipo, não, na real, eu por certo... até hoje eu me considero que, tipo assim, faz um processo... É um processo muito mais difícil de dialogar, então eu não falo. Sim. Tipo, no meu âmbito, eu me considero pansexual, que é um cara que não vê gênero. Tipo assim, eu sou uma pessoa que não tenho problemas com gênero. Tanto que, tipo assim, eu tinha pessoas trans ou pessoas não binárias no meu movimento. A gente já conversou sobre isso. Sim. De fala não binária, de conseguir dominar muito isso, porque eu vi pessoas que eram amigas minhas e que eu jamais ia rechaçar. Tá ligado? Em questão de sexualidade também, tipo assim, muitos amigos meus do Laranjeiras estiveram no Laranjeiras porque a gente tinha esse movimento de abraçar, chamar de amor. Meus amigos que é quebrada. Esses dias eu tava conversando com um amigo, um parceiro nosso que é bichador maldoso, assim, ó. Ele é bravão, ele é daqueles que gostam de briga. Esses dias ele me mandou assim, vida. Eu falei assim, caraca, mano, mas esse mano me chamou de vida, viado. Logo ele, que é mal malado. Falei assim, deve estar apaixonado. E tava, depois eu descobri que tava. Mas pra mim sempre foi mais normal com os caras, tá ligado? De, tipo, tratar os caras, tipo assim, pô, eu gosto de você, se é da minha banca, se é da minha gangue, eu vou te tratar com afeto, mano. Mas, Solão, tem uma situação, mano, não sei se, aproveitando essa deixa aí, que a gente sempre, né, quer falar sobre a questão da história de vida, mas eu acho que você abriu um leque muito interessante pra gente conversar a respeito disso, né, irmão? Porque mano, a nossa diferença de idade é grande. Você tá ligado? É gigante. E eu venho de um processo de formação pós ditadura e tal, né, mano? E minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 5 anos. E é um processo, mãe solo, pô,
pesado, e aquela situação, criado só por mulheres, o medo de, vai crescer, vai ser gay. Isso era muito louco no meu período de formação, tá ligado? E uma coisa que eu vejo com vários outros amigos nesse aspecto era a ideia de ser uma educação dura para que a gente se tornasse homens duros, tá ligado? Homem não chora, não pode demonstrar sentimento, não pode demonstrar fraqueza, tal. E eu fui, né, mano, lapidado, né, mano, e assim foi. Pra sua época. Pra minha época, Tem né, muito mano? disso também. E aí, cara, mas aí veio uma parada muito louca, irmão. Porque quando eu tenho a minha primeira grande decepção amorosa e tal, por erros meus, eu passei a sentir uma coisa que eu não sabia, que era sofrimento, tá ligado? Você não teve tempo pra sofrer Não, antes. mano. E aí, pra Homem mim, foi um preto não pode bagulho sofrer. que eu, tipo, não tinha chão, mano. Caindo, eu, caramba, que ele achava. E eu só pensava, não, quem é que eu vou bater? Quem é que eu. E não, tá ligado? Que eu tava errado e eu ia fazer descontar em quem? Como é que eu ia, tá ligado? Era uma autoculpa, né, mano? E aí, cara, eu comecei a olhar pra alguns amigos meus em várias situações e tal, e eu falo, mano, por que a gente tem essa cobrança tão pesada? E é um processo que há um bom tempo, irmão. Há um bom tempo. A gente vem desconstruindo isso. Eu sempre tive a questão de benção, mãe, benção, pai, e beijar meu pai, meus tios e tal. E eu lembro que uma vez o meu tio já falecido, Berlier, a gente foi pedir benção pra ele, tava o meu irmão, que meu irmão tem 2 metros e pouco de altura e tal. E a gente foi pedir benção e alguém no bar fez uma piadinha. Cara, eu nunca vi meu tio tão bravo. E aí, você não tem respeito, irmão? Qual que é? Você não ama sua família? Os aqui são como se fossem meus filhos. Qual a diferença aí? O que você tá vendo de errado aí? E eu falei, porra, mano, meu tio sempre foi brincalhão, mas eu vi que ele não gostou porque alguém foi tentar, né, tipo, ferir a situação de algo familiar e tal, e ele pulou na bala. E eu começo, cara, a romper com essa situação, tá ligado, irmão? E aí é onde que eu falo que é a grande diferença. Eu passei a demonstrar um pouco mais de carinho com os meus amigos, os amigos mais próximos. E aí eu percebo que começa a ser recíproco. Tá Começa, é uma construção, tá Entendeu? ligado? Desconstrução. Desconstrução. E eu tinha um parceirão, irmão. Parceirão aí que, pô, infelizmente ele já foi. E é um cara que, infelizmente, aí a vida foi muito cruel com ele, tá ligado? Muito cruel. E ele acabou, né, mano? Já que a vida é cruel, você é cruel com a vida também. E é um cara que todo mundo tremia quando via, tá ligado? Os amigos, mas quem era de fora tremia. E, mano, se eu tenho todas as conversas salvas, né, que a gente tinha, porque sempre foi muito próximo. E, mano, em vários momentos ele fala assim, porra, Pretão, você tem que se cuidar, você sabe que eu te amo, irmão. Essa frase, ele sempre falou comigo, e eu nunca vi ele falando com os outros, tá ligado? E era uma parada muito louca. E esses dias, um outro parceiro meu, nessa mesma situação, a Eliane falou assim, irmão, não me leva a mal, mas eu preciso falar uma coisa, eu te amo pra caramba, irmão. Ele falou, mano, também te amo, você mora no meu coração e tal. Não me leva a mal, né? O não me leva a mal, mas eu percebi que era, tipo, de repente, como é que ele vai entender essa pegada? Ele falou, mano, como é que a gente fica tão travado com isso, irmão? Que é uma coisa tão... Pô, e assim, eu tenho vários amigos que a gente se trata com essa questão mais humana, cara, mais afetuosa, e isso é muito bacana, irmão. Mano, muito bacana. Só o fato de linkar afeto com algo, tipo assim, mó gay, isso, sabe? Tipo assim, hoje em dia é num bagulho mais leve da coisa. Eu já tive esse problema com meu pai, de tipo, dar beijo no rosto do meu pai e os caras, tipo... Eu nunca entendi E pai, isso, eu cara. grande, tá ligado? E, pô, é uma coisa que, querendo ou não, a gente não percebe o quanto faz mal pra gente, né? A tal da masculinidade tóxica pra gente mesmo. Foi uma parada... Pô, eu tenho amigos que hoje em dia eu fico muito feliz, assim, ó, sem maldade. Hoje eu tenho poucos amigos, né? Eu sempre tive muito amigo, eu sempre fui muito acusado de ser simpático demais. Pagava né? muita simpatia. Pagar simpatia pros outros. E eu nunca entendi por que isso era algo negativo. Porque eu sempre fui simpático. Você é gangster rap, você é do trap e tá aí sorridente, jeito. né? Abraçando todo mundo, Mas, qual que tipo, tem mano que... Nossa, eu falo o quê? A cada 2 meses com os caras. E é sempre assim, pô, mano, finaliza a conversa, pô, mano, beijão na sua família, te amo, manda abraço pro Kenai. E é uma coisa que é mó boa. E eu sinto que o trap, ele ajudou muito nisso. E o rap te quebrou muito nisso. Porque o rap, o gangsta rap mesmo, ele fez a gente ser assim. Sim. Eu não digo nem eu, porque eu sou mais novo, eu né? peguei essa fase mas você...
irmãos que a gente conhece, o Babal, tá ligado? Sim, Caras sim. que são gangsters. E pá, eu quero falar sobre o Babal depois também, que é uma história muito boa, né? E eu sinto que a gente, a galera da minha época, que lá em 2015 tava com... Eu tava com 18 em 2015. Aí em 2013 tava com 16, 15, pá. A gente não foi criado pelo mesmo tipo de rap. Eu acho que já nem muda pelo a chave, rap. né, mano? Já muda a Eu chave. acho que a gente foi mais criado pelo funk. E aí o funk teve muita coisa diferente, né? Do rap. Tipo assim, Sim, o funk sim. começou muito quebrado, só que o funk, ele teve a liberdade pra mudar. O rap não teve essa liberdade pra ir mudando. É que né? rap era compromisso. Rap era compromisso, então tem que ser rap, rap. Mano, eu me considero rapper, apesar do trap. Quando eu encontrei o trap, meio que foi um grito de liberdade pra mim. Eu falei assim, mano, agora eu posso ser rapper. Tudo que eu já era considerado louco, de gente doida, de gente estranha. Ó, o cara com brinco, o cara pinta unha, o cara, tá ligado? Tá em roda de um monte de gente estranha. Porque meus amigos falavam, eu só andava com gente estranha, minha galera era gente estranha. Tipo, tenho meus amigos de quebrada que nasceu comigo, mas minha galera era uma turma estranha. Eu sempre vi A você galera- nesses cenários, muitos cenários diferentes e abstrato, irmão. Muito louco. Muitos abstratos. E eu falava, eu não consigo saber qual é a linha que você vai, né, irmão? Porque você... Cara. né, de norte a sul, de leste a oeste, você tava em todas, né, mano? E eu acho que o meu principal compromisso era isso. Tipo assim, do rap ser compromisso, meu principal compromisso era furar a bolha. Meu grupo era de quebrada. Tanto que o nome do grupo era de quebra, né? Sim, sim. Meu grupo era de quebrada. E a maioria dos moleque saiu 2 vezes pra cantar fora da quebrada, tá ligado? Porque pra eles era uma dificuldade. Sim. Ir pro centro era uma Querer que o mundo dificuldade. existe mundo lá fora, né, mano? Exatamente, porque a gente vivia naquele mundinho, era o ciclo. Ia pro céu das artes, chapava o globo, bebia para caramba e reclamava da vida. E aí no outro dia a mesma coisa, e pá, e a gente ia nessa. Até o momento que eu falei assim, pô, cara, não dá. Não é Falei, essa a pegada que a gente quer trazer. E o Levante me ajudou muito nisso, né? O Levante, ele me apresentou pro centro. A pichação também me apresentou muito pro centro. E os moleques da minha quebrada, que era pichador, foi muito apresentado pro Levante. Tanto que é uma coisa que me pega muito dentro do movimento social, é que eu virei o Levante, né? Eu virei o Tolão do Levante. Sim, sim. Tipo assim, sim. quando havia um evento no Laranjeiras, havia um evento na Quebrada, nunca era o Levante. Ó o Tolão e o Levante. Ó o Levante do Tolão. Os caras até hoje, ontem, estavam me mandando mensagem, porque o Bolsonaro rodou lá, né? Aí graças a Deus, eu queria que... se fugisse, talvez eu ia ficar mais feliz, cara. Imagine nossa, mas ele fez melhor. Ele estourou a tornozeleira, enfim. É outro assunto. Não vamos falar de coisa... De coisa agora. De coisa. E aí um amigo mandou assim, nossa, o lado levante do Tolão deve estar pulsando de alegria. E é verdade, tipo... E aí eu sentia que eu tinha muito esse negócio de dialogar, eu tinha um sentido, pô. Eu consegui fazer dentro do Levante 40 pessoas do Laranjeira. Você era um bom mediador, irmão. Mediador Sempre foi. social, Você né? sempre foi um grande Você me ensinou mediador. isso do mediador social. Eu uso bastante. Eu sou um Sempre mediador. Você tem essa característica aí. É o dialogar, sabe? E aí eu consegui fazer no São Guilherme isso com o Mota, com o Isaac Mota também, né? Que era um grande irmão. Mota é um irmãozão que eu incrível. amo de paixão. E que eu até, pô... Tá, se você estiver assistindo, dá uma ligadinha, quero te dar um abraço, que também é uma história de vida fantástica. Cara, nem eu. Ele é tio do meu filho, não... Também tá... É difícil trombar. Mas, enfim, a gente conseguiu movimentar o maior número de pessoas dentro do Levante, Sim, em sim. Sorocaba. Que era, antigamente, o maior número era de... estudantes universitários, né? Da universidade. E aí, pra galera, foi um boom do Levante. Tipo assim, não foi só um negócio O gueto realmente também fazendo parte da construção e tal. E aí, como é que eu faço pros caras fazer parte disso? E tinha muita gente diferenciada. Tinha as meninas que estudou comigo, tinha a galera que já tava, tipo, se assumindo como LGBT e teve um processo bem legal de aceitação do grupo. Porque a gente era um grupo. Acolhedor, né? Acolhedor. E os moleques da pichação? Como é que eu faço os moleques da pichação? Eu falo pros moleques, não, porque o bagulho é foda, o Temer tá ramelando. O primeiro processo que eu tive do Levante com os moleques da pichação, sim, eu sou pichador, e eu sou pichador com uma família, mas eu sou um pichador militante. A pichação, ela veio da militância, isso a gente tem que deixar bem claro. O Abaixa a Ditadura era uma pichação, e é uma pichação que eu valorizo muito, cara.
eu falei que a gente tinha que ir na casa do Panunzio. Na época do 4,20 não? Ah, Do valor do passe, eu falei assim, ó, a gente vai fazer uma ação na casa do Panunzio. Que ele morava lá no... né? Todo mundo sabe, mas enfim. E aí a galera falou, ó, a gente vai fazer um ato e tal. E aí a primeira vez que eu vi essa palavra, esse termo... Nossa, encheu meu coração, que é ação direta, cara. Porra, ação direta era muito bom. Eu falei assim, ó... Aí os moleques falaram assim, eu não vou ficar me envolvendo em bagulho de política, de passe e se dane. Eu falei assim, então a gente vai fazer um bagulho diferente. Nós vai pijar a casa do Panunzio. Aí os caras já, ô louco, e pá, e tal, construímos. Fizeram um ato... Todo ato tem uma organização, tem a segurança, tem que vir fazer a rota. Sim, Fizemos uma rota estratégica e aí, tal hora, o público ia para um lado e a gente entrava por uma ruazinha e caía na casa do Panunzio, mano. E aí a molecada, tem foto até de nós com a cara tampada, em choque dos homens, guardinha passando e pá. Chegou na casa do Panunzio, não deu pra pichar, cara, tá ligado? Mas nós foi com umas bexigas de tinta, depois nós jogou umas bexigas de tinta, não acertou, porque o que aconteceu? Atrasaram um ato. E aí os guardinhas entrou na frente da porta dele, assim, aí nós ficou meio tipo assim, vai, não vai. Sabe aquela cena do Cidade de Deus, da galinha? Nós assim, ó, travado, o ato lá embaixo e nós aqui, ó, uma pá de gente e os polícia armados olhando pra nós, assim, os guardinhas armados. Aí o público chegou, a galera do movimento chegou, a gente conseguiu ainda botar fogo numa catraca de papelão que a gente passou a noite inteira fazendo. Mano, montou certinho, tacou fogo, a galera pulou, mas foi nisso que a galera começou a entrar. E eu vi, tipo assim, amigos meus falando sobre o direito LGBT, porque eles foram pichar a casa do Panunzio, é muito da hora, tá ligado? Sim, cara. Eu acho que faz parte da mediação. Uma coisa que eu vejo muito no Céu das Artes, você sabe, você lida com o Céu das Artes, é esse negócio de tipo assim, não vou lá porque tem muito quebrada, muito vagabundo. Isso foi muito pesado acho que desde o início lá, desde 2015 até 2018, era muito tenso essa questão. Tá ligado? De fazer algumas atividades, porque assim, a gente colocava o hip hop lá, a galera ia. Mas se fazia qualquer outra ação que não fosse de quebrada pra quebrada, a galera não colocava o pé. Era difícil. E é isso que tem, e isso que tem que ser feito. O Nós por Nós era mais ou menos isso. Tipo assim, o Nós por Nós tinha a batalha, tinha os MC que era de lá. Sim. Tinha o reggae. Então, muita gente do centro, porque a ideia é essa. A nossa ideia é descentralizar a cultura totalmente. Esse podcast está sendo feito muito longe do centro, irmão. Muito longe do centro. Isso é muito importante. E o Céu das Artes é muito importante pra mim por causa disso. Tudo que começou no centro, eu dei um jeito de trazer pra cá. A gente construiu o slam. O primeiro slam, o primeiro formato de slam foi construído por uma galera, inclusive eu. Mas em tal momento eu falei... No primeiro momento eu já arranjei uma treta, falei assim, não, esses playboy tá tirando, uma pá de branco aqui, e vocês não sabem o que é poesia. Falei assim, nós tem que fazer o Slam da Norte. A batalha do Cianê é muito maneira, mas, pô, aqui no Cianê, vamos fazer a Batalha do Céu. E a gente foi nisso, o Nós por Nós era isso. Tipo assim, o Nós por Nós, o Sound System trazia uma pá de gente que era do centro pra quebrada, e ficava uma pá de quebrada, muito malandro aqui, pá e tal. E uma pá de gente viveirinho. Pô, uma coisa que aconteceu no Slam da Norte, você sabe quem que é Gabrielu? Gabrielu, que é um grande precursor do rap, ele teve naquele... Ele foi representando a gente naquele Nova Cena. Não sabe? Gabrielu é um cara que ele é muito foda, assim. É uma pessoa não binária e tal. E, mano, ele no rap, ele deixava. Ele é muito bom. Ele tem muita essência do gangsta rap, do antigo rap, dos flows tipo... SNJ, pá. Boom bap da vida, e ele já era famoso. E aí no Slam da Norte a gente conseguiu juntar ele e o Michel, cara. Que pra gente era a maior referência do hip hop no Laranjeiras. O Michel é monstro. E aí, eu vendo hoje Gabrielu como ele tá, Gabrielu tá grande, papo de milhares de seguidores no Instagram. Ele fez o Nova Cena, que indico também o Nova Cena, é um reality show de hip hop da Nova Cena. Quem são as novas pessoas? Os trappers, os R&B e tal. E eles fizeram isso. Participação do Djonga, do FBC, da Tash Trace. É muito bom, é na Netflix. E aí eu fiquei pensando nisso. Caraca, o Michel,
que, tipo assim, canta pra nós e nós sabe todas as músicas, Sim, mas é muito sim. difícil de sair do Laranjeiras. Tá cantando com um mano que rodou já, muita coisa de São Paulo e tá grandão, junto. Fez um freestyle junto, cantaram música junto, as músicas combinaram e os dois se olharam e falaram, cara, isso é quebrar bolha. Sim. Isso é o dialogar, é o descentralizar, entendeu? Mostrar que na nossa quebrada tem muita Tem coisa da hora. talentos absurdos, né, mano? Enfim, e aí falei, né, da questão do dialogar. Você tem alguma coisa pra falar? Não, mano, não, na verdade sim, que você tocou no assunto do Michel, né, mano? O Michel, pra mim, é um baita de um talento, monstro. Monstro, cara. E eu não entendo o que tá faltando, tá ligado? Porque é um cara que eu admiro pra caramba, tem uma história de vida também. Mano, baita de um artista, baita de um poeta, tá ligado? E ainda falta alguma coisa, mano, pra sair do cenário. Porque na Zona Norte, estourado, tá ligado? Mas e aí, como é que a gente, né? Então eu vejo que tem muita gente, assim, que nem a gente vai pegar, tipo, a própria Julica. Pô, a menininha, a gente viu crescendo. Crescendo, teorizando tudo. Não sei se já voltou, tava no Japão Tá participando. no Japão ainda, tá no Japão. Tá ligado? Então, assim, só que fora ela, a gente teve a Vitória antes da Julica. Que inclusive é da minha família, né? Ela é minha prima. Baita de uma Vitória. patinadora também, que tava em ascensão, mas acabou, Foi viver né, a vida dela. optando em outras ações. Eu falo pelo número de talentos que nós temos na quebrada, irmão, e como é difícil essa galera poder dar um passo a mais. E às vezes eu tenho. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção, mano. Do seu grupo que queria ficar dentro da quebrada. Essa é uma parada que pra mim também é uma coisa que o gueto, às vezes, a gente tem que fazer o que você fez. O bagulho é muito bom pra lá, traz pra cá pra gente fortalecer. Mas também a gente tem que levar os nossos daqui pros caras lá do centro também ver qual que é a caminhada. E fora do centro, em outras caminhadas, a gente tem que aparecer um pouco mais, irmão. Então eu falo que às vezes a gente tem que também romper ao inverso. Com certeza, eu acho que o de quebra ele me ajudou muito nisso. Tipo assim, por um momento, o de quebra também virou o de quebra do Tolão no centro. Porque eu saía muito mais que os caras. Eu tava no sound todo dia. Todo dia, cara. Eu tava no final do sound, lembra do sound? Sim. Muitas loucuras aconteceram naquele lugar, mas ele era o. Era uma referência dentro do hip hop. A referência do hip hop. E aí, consegui levar os moleques pro sound já era mó vitória pra mim. Cara, eu devo ter feito uns 6, 7 shows só no sound. E tava cansativo, mas ao mesmo tempo tava muito bom. Porque cada dia eu conseguia levar um mano da minha quebrada, tá ligado? Tipo assim, vamos cantar eu e o MJ e o D. Aí o D não vai conseguir, vamos eu, o MJ e o Luquinha. Aí, porque dentro do de quebra, mano, papo de ter 8 pessoas. O LSP também tem mais de 8, 9 pessoas. Mas quem faz mesmo é um grupo menor. A gente sempre teve essa franja, né? Como politicamente fala. Que é a galera que, pô, se eu precisar, a galera vai estar lá, mano. Sabe, pode acionar, tá ligado? Pode contar. O Michel, ele não é de quebra, mas ele é de quebra. E o Michel é muito foda nisso. Então, tipo assim, consegui levar os caras pra fazer esses shows, mesmo que os caras arranjassem confusão, que era muito. Os caras arranjavam confusão pra caramba. E era muito da hora. Eu tava assim, não, mano, perdão. Tendo que mediar as tretas lá dentro, né, mano? Uma vez o mano mandou o Joe do Casa Brava lá, agora Triba. E se ferrar, tomar no cu, sei lá, falou um bagulho. E o mano, mó quebradinha assim, ó, da minha. E o Joe, você tá me tirando, você vai sair? Eu, não, Joe, pelo amor de Deus. Esse moleque tá aí hoje, mano. Mó difícil tirar os caras da quebrada, vamos relevar. E pai, relevou, mano. E eu sinto que, tipo assim, o fato de eu sair também foi muito importante. Porque quando eu saí, eu consegui levar a galera. Quando eu entrei pro movimento, eu consegui levar a galera. Quando eu entrei pro movimento, eu consegui levar o Levante até a galera. É a parada que você falou, né, mano? Você sempre é das ações coletivas, né? Eu acho muito importante. A ação direta e a ação coletiva são as duas mais importantes pra mim. Depois toda essa movimentação dentro do Levante, né? Eu fui convidado pra ser uma das referências de São Paulo na frente territorial do Levante. Então a gente foi para São Paulo, foi o momento em que eu fui morar em São Paulo. E a gente passou 2 meses em São Paulo com várias referências do Brasil todo, cara. Isso já potencializando também seu processo de formação, né? Meu processo de formação, pô, eu conheci grafiteiro que era do Rio Grande do Sul, eu conheci rapper que era de Minas Gerais, que depois, tipo assim,
foi morar... É uma rapper, a Catarina. Catarina foi morar na França depois, e cantar na França. E eu conheci muita cultura, cara. O Levante me ensinou a pegar muita coisa que era boa e que não era de acesso nosso e trazer para o nosso acesso. E aí, quando eu tava lá nesse negócio, eu também trampei. A gente fez uma escola de formação primeiro no Brasilândia e construiu várias coisas É um centro esportivo também, é um centro comunitário do Brasilândia. Eu não vou saber o nome do lugar, cara. Eu perdi, mas é bem no meio da quebrada mesmo, assim, é o becão monstro. A gente foi num reggae, a galera super tratou a gente muito bem. E aí, após essa uma semana de formação, a gente foi designado em grupos para várias quebradas. E muito louco, a gente morava numa igreja católica, cara. A gente morava na igreja do Glicério, sabe onde é a igreja do Glicério? Sim. Que é uma igreja que é muito famosa pelos migrantes, né? Pela casa do migrante. E a gente morou com os migrantes, então eu tive muita cultura. Caramba, tipo assim, irmão. os africanão, monstro, a galera, tipo, tinha muito cubano, tinha muito mano da África do Sul, muito mano do Haiti, tá ligado? Caraca, até mano. fomentando. Nossa, sentia um negrão demais, cara. Eu fiquei muito hora, mais mano. negro naquele negócio. E aí a gente lidava com os padres, com os seminários, e aí quando a gente tinha que trabalhar, que era tipo, era das 8 da manhã até as 7 da noite, a gente ia pra uma quebrada. E aí eu fui pro Grajaú, cara. Aí... Caí do nada no Grajaú. Aí Pô, casa de cultura, fábrica de cultura. Sim. Tinha uma galera que fazia um projeto social de circo. Que, mano, aquilo expandiu minha mente. Começou a de ver uma que havia forma, outras ações que poderiam ser feitas dentro da quebrada, né, Inclusive, eu não vou lembrar o nome da mulher, mas quem recebeu a gente foi a... Eu acho que era Cacau, a filha dela. Era filha de uma importante mulher do CMP, que é a Central dos Movimentos Populares, né? E ali, ela só... Tipo, ela mostrou pra gente. Ela falou, ó, isso é tudo que a gente tem. A gente mapeou primeiro tudo que tinha de movimento social, de construção social. E falou assim, o que a gente pode fazer de parceria? Quem que a gente pode acarretar daqui? Mano, e construímos, deixamos nossa semente. Tinha no Heliópolis, tinha gente que ficou no Brasilândia. Tinha muita gente que fazia uns bagulho tipo... vou tirar essa blusa aqui. Pode tirar. Agora que eu tô falando, né? Ferveu o motor. É que você é estilista também, né, mano? Mexe com roupa também, mano. Nós tem um domínio com roupa também. Inclusive, mano, muito do Guilo também, né? O Guilo, você sabe que agora ele tem um brechó, né? Não sabia É um brechó não, mano. online só de peças muito... O Guilo é uma figura à parte, né, Muito mano? inteligente, Ele é cara. um cara super gente fina. E é isso, e o acúmulo dele, o acúmulo de manos como o Guilo, que também foi meu pai no trap, né? Sim, Foi o cara sim. que me criou no trap. Dessa galera que eu conheci em São Paulo, inclusive foi depois disso que eu fui pro Ceará, né? E inclusive vou contar essa história já. O acúmulo dessas pessoas fez eu entender que, tipo assim, mano, não tinha só eu. Mas é uma coisa que eu falo aqui e a galera tem uma dificuldade pra entender. E às vezes as pessoas não compreendem meu posicionamento, irmão. Aham. Que eu vim no mesmo processo de formação que você, irmão. Processo amplo, Aham. dos mais velhos trazendo a questão da oralidade mesmo, suas vivências e tal. Da galera explicando, né, mano, o que é a questão da onde estou, pra onde eu quero ir. Me explicando o que era o VDO, que era violência direcionada e organizada, tá ligado? Todo esse processo. E a gente vai entendendo, mano, que a questão do jogo, ele é um jogo mais complexo. Mas você, quando você tem na sua munição, tá ligado? A munição cognitiva pra trocar, mano, são portas que você vai abrir e às vezes você vai ter que chutar. Mas às vezes você só de longe você já abre. E essa é uma questão importante. Mas todas essas ações vieram no processo de formação, uma questão política, institucional, na questão, né, de ver o social, tá ligado? Mas também abrindo espaço para as linhas de raciocínio questionadora. Porque muita coisa que eu aprendi, eu não concordava durante um bom tempo. E o tempo foi me mostrando que poderia ser diferente, ou o tempo me mostrou que eu estava errado em discordar. Tá ligado? Mas era um processo, né, literalmente nesse processo de formação que para mim foi muito importante. E quando eu falo nesse processo de formação, a minha base da formação foi o hip hop, irmão. Não foi a educação formal que me trouxe isso. Não foi, mano. Quem me apresentou o Gangazumba, Zumbi, Dandara, Luiz Gama foi o hip hop, tá ligado? Quem me mostrou que eu era
preto, você tá ligado, a gente já falou sobre isso, né, meu? Sempre me coloquei como preto, mas eu não me coloco como uma pessoa negra. Hoje, eu não me importo muito com a colocação e tal, porque o importante é as pessoas entenderem que essa questão étnica, ela realmente ela faz a diferença no nosso dia a dia. Com certeza. A abordagem que você e seu pai tomaram, independentemente se você falasse que é preto ou negro, seria a mesma abordagem. Seria. Tá ligado? Então é nessa linha que eu falo. Às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais maleável em apontar, mas eu me considero um homem preto, e isso foi o hip hop que me trouxe, tá ligado? As grandes portas que eu tenho na vida foi o hip hop, entendeu? Mesmo, né? Eu acho engraçado que é muito louco. Eu trabalhei em vários lugares, vários projetos diferentes, tá ligado? Porra, mano, formação desde em questão institucional, do Caramba 4, na Zona Leste, na Zona Norte, Brasília, Rio, Boituva, Iperó, Tatuí, tá ligado? A gente vai fazendo um monte de coisa, mano, e chega em Sorocaba, os caras chegam e falam assim, mas você não era o hip hop. Mano, sinceramente. Tá ligado, irmão? Eu acho isso muito louco, irmão. Em tal momento, alguém vai ter que te entrevistar, cara, pra saber quem é você, é muito cara. louco. Eu não costumo falar, tá ligado? Eu não gosto de ficar batendo, falando e tal, mas eu vejo pô, cara, uma molecada. Não, mano, mas você como é que é? É o tiozinho da cultura. Você é o tiozinho da Secretaria de Cultura, você não é nem do hip hop. Tá me tirando, rapaz. Aí eu só olho assim. Ó, pra quem não sabe, o Mel que me livrou de uma lá no Ceará, cara. Lá no Ceará. Os caras queriam me pegar no Ceará. E o Mel falou assim, cuida do menino, cara. Cuida do menino, tá ligado? A galera não tem noção do quanto ser politicamente organizado te aproxima de várias coisas e de várias pessoas. E a galera... Eu sinto muito isso no rap, assim. Eu sinto que esse novo tipo de rap, até muito dessa parte do produto, do rap como produto. O mercado, né? Faz a galera virar muito... falsas amizades. Pô, o cara só anda com pilantra, maluco. Ele só anda com pilantra e tá reclamando de falsas amizades, maluco. Tá errado. Pô, você tem que entender a questão. Você tem que entender onde você tá. Você não pode... Pô, você tem que entender a história. Eu fui criado ouvindo muito aquele som... Eu não pedi pra nascer. Sim. E, porra, eu amo minha mãe, cara. Eu amo minha mãe. Chega nas partes mais pesadas, até breco. Mas foi minha mãe que me ensinou. Tá ligado? E eu sei da onde eu vim, eu sei por quê. Eu sei do ódio dela em relação a várias coisas, tá ligado? Minha mãe é uma mulher branca, mas muito quebrada, cara. Minha mãe era considerada, tipo assim... uma das mais revoltadas do Grangeiro, assim. A galera cita o nome dela e fala, você é louco, a Cris. Ainda bem que ela mudou. Tá ligado? Mas conhecer a sua história, quem conhece a sua história não anda no escuro, cara. É uma frase muito importante. Porque, tipo, pô, depois que eu fiz todo o processo... Por exemplo, muita gente não sabe tudo que eu fiz, porque eu tô há um tempo parado, né? Eu tô agora no Projeto Pai, né? Sim, mas muita gente não sabe. Por exemplo, eu adoro dar essa carteirada. Eu já te contei que eu pichei a casa de um presidente? Não, mano. Eu pichei a casa do Michel Temer, cara. Caraca. Quando houve o golpe na Dilma, Sim. a gente foi fazer um evento lá, a gente fez um bagulho todo escondido, tirou celular e piriri. Nesse projeto que eu tava em São Paulo. Escondemos celular e tudo, tranquilamente, fizemos uma reunião e falamos assim, ó, nós vai cair na frente da casa do Michel Temer, lá, né, vai fazer uma ação, a galera com roupa de rato, tá ligado? Que ele era rato dos Estados Unidos, bandeira dos Estados Unidos, jogando dólar, botando a Constituição no coisa dele. Aí os caras falaram assim, ó, a tinta é sua, você vai lançar o QG do golpe, mano. Lancei grandão lá na frente da casa do Temer, viado. QG do golpe, grandão, assim, ó. E eu dou carteirada, eu falo... Muita gente nem sabe, cara, tá ligado? Dessas paradas. Muita gente não sabe Por exemplo, o Ceará. Vamos falar do Ceará, né? Eu fiz parte desse projeto de 2 meses lá, construindo com várias pessoas. Foi incrível, eu aprendi demais e trouxe muito acúmulo pra cá. Mas a juventude, assim, e tal, eu conheci uma mina. Conheci uma mina. Estourou. E amor militante, né? Amor com luta. Então era uma coisa que eu falei assim, pô, cara, eu preciso fazer alguma coisa e tal. E nesse meio tempo, eu falei assim, mano, eu vou pro Ceará. Não só eu, né? Porque não tinha só a questão de estar apaixonado. Sim. Eu passei a minha vida inteira aqui, mano. E eu já tinha chegado em São Paulo. Eu falei assim, mano... Vou além? Em São Paulo, eu vou embora. Aí ia ter o acampamento nacional da juventude, que era o acampamento do Levante. Inclusive, um acampamento muito louco. Foram 7 mil pessoas lá no Mineirinho, em Minas. Caramba. E aí,
Cheguei dessa viagem, desses 2 meses em São Paulo, virei pra minha mãe e falei assim, mãe, vou pro Ceará. Ó, aconteceu isso, quero muito ir e tal. Minha mãe já me conhecendo, sabendo que eu era louco da Não ia cabeça. dar pra falou, segurar. Tá bom, é isso, vá. E aí eu fui. Aí teve esse acampamento, a gente foi, inclusive levamos muita gente do Laranjeiras, muita gente que não saiu da quebrada, Sim. foi pro... Tá ligado? Foi Caramba, pra irmão. Minas, viado. E aí, muita cultura, muita coisa boa. Gente do Brasil inteiro, né? Nessa cultura. Inclusive, minha maior apresentação foi lá. Eu me apresentei pra 7 mil pessoas, que é uma das fotos que eu mandei. Sim, Tá sim. o público atrás lá e tal. E foi uma coisa que, mano, eu tava assim no palco. Era onde eu queria estar, né, Na hora mano? que eu entrei, os Cheguei. caras falaram assim, desenrola, mano. E aí eu nem lembro o que eu cantei, mano. Muita coisa, eu cantei muita coisa. Acho que era citando a quebrada, inclusive, né? E eu faço muito questão de citar a quebrada. Eu acho que Onde vai, a gente... Inclusive, eu acho que essa poesia que você viu é a Laranjeiras, que é uma poesia que eu levo até hoje, né? Depois, se você quiser, eu até mando. E aí eu fui pra Minas, conheci tudo, aquele romance, barracas, incrível também. Entrei no busão do Ceará. Você tá de brincadeira. Entrei no busão. E aí você vai julgar os caras porque os caras ficou bravos comigo? Não, agora... Do nada, os caras veio do Ceará, a hora que eles foram voltar, tinha eu dentro do Intrusão, busão, né? intrusão. Nos primeiros meses ia ficar na casa de uns amigos que eu tinha feito em São Paulo e tal, e pá, e fui, mano. E muito da hora, os caras é maneiro. O Mano Moleque, que era grafiteiro dos monstros, me inspirou muito na minha vida. O cara era muito da hora, tacava cachaça em mim. Foi a viagem inteira bebendo cachaça e tal, 2 ou 3 dias de viagem, dividindo o prato de comida. Graças a Deus, eu fui com o mano que era... Dividir a comida com o mano que era vegano. Pode. Aí a parte da carne eu comia, ele comia a parte dele. E era massa, mas foi tipo perrengue, não foi um bagulho Sim, bancado por partido, porque a galera acha que o movimento social é bancado por partido. Que todo mundo é financiado, né, mano? Chega e pega e vai, né? Cê é Cara, sem louco. maldade. A única coisa Vários que o partido perrengues. me pagou foi o dente aqui, ó. Depois eu... Eu sabia que o cara virou o Mano. Sabe quem que é o Mano? Que é o governador do Ceará? Não, mano. O Mano é o governador do Ceará. Ele Ah. pagou esse dente aqui que eu quebrei quando eu tava lá no Ceará. Enfim. Foi nesse processo do busão e pá, mano. E aí vem a nossa história, né? No busão eu vi que tinha um cara muito grande, cara. Um cara muito grande me encarando, cara. E todo mundo rindo e trocando ideia. Eu sou bobão, né? Todo mundo rindo. Tudo alegrando. Ai, pai, mano, aqui, ó. E eu, mano, esse cara aí, ele não gosta de mim. E eu... Você sentiu energia, eu velho. senti de longe, mano. Esse cara não gosta de mim e tal. Chegamos lá no Ceará, meio Léo. A gente tava ao Léo, né? Meio largado. Já foi meio pá, perdido, chegou perdido. Segundo dia que eu cheguei, eu tomei enquadro já. Faz foi parte. incrível. Fui morar numa quebrada. Você sabe qual é a BJ, Bom Jardim? Sim, sim. Que é controlado pelo Comando Vermelho. Eu conheço uns mano muito quebrada, mas a galera do Levante do bairro era muito quebrada também. Sim, então era sim. tipo assim... Eu chegava puxando o R, aí os caras, tipo assim, e aí, mano, você é do PCC? Qual que é da fita? Eu, não, mano, sou de Deus, sou do movimento social aí, ó. Tô pelo bem, não sou de crime, nada. E pá e tal, e muita gente me ajudou, mas esse mano me Nossa, toda vez que tinha um evento, esse Tava mano lá só me esperando a sua. cracava, na maldade, pá e tal. E aí, num dia aleatório, cara, esse cara veio mó legal comigo e falou assim, ô, Tolão, máximo respeito. Eu falei, o que eu fiz? Nem fiz nada, tô aqui. E pá, a gente tava trabalhando pro PT na época, e a gente tava ficando na sede numa das sedes do MST lá em Fortaleza. E ele, o máximo respeito, mano. Eu falei, por quê, mano? Em Fortaleza, o cara chega em mim e fala, máximo Você já respeito. tava esperando te atropelar, né? E tal. Ele falou assim, mano, um cara mandou eu cuidar de você aqui, parça. Disse que você é um militante foda, que tá sempre com os caras lá. E eu falei assim, da onde, mano? Tá Quem? de onde? Quem falou do Levante? Ele, não, mano, o Melquisedeque, pá. Eu falei assim, caraca, mas o Melquisedeque. Aí foi que a primeira vez que eu entendi o MH2O, né? Sim, sim. Que era um movimento nacional do hip hop e que construía pra Uma além das do... maiores frentes de hip hop nacional, irmão. Que não era só o hip hop, não tava só no rap no comércio. Não. Principalmente, nem tava tanto no comercial, Não, né? comercial Era o produto isso. puro, quebrada, comunidade. E, de certa forma, eu posso contestar e posso afirmar
que o meu movimento, anos depois do MH2O, teve muito de beber da fonte, Da do fonte, né, MH2O, entendeu? Não é à toa que hoje eu tô aqui com você, não é à toa que eu tava no Ceará com o Babal. Sim. Tipo, mano, que gangsterzão. O Babal tem uma história de vida... Tiro pra caramba, Louco, já tomou irmão. tiro, já nadou, com tiro Sobreviveu na de uma forma absurda. velho. Entendeu? Babal, e hoje é um baita não vou falar de um militante, né, irmão? Que o cara, né, não tem seu mestrado, né, cara? Ele é um ser político, né? Tipo, assim, uma referência. E um dos melhores. Assim como um dos você, melhores, é uma né, puta mano? referência aqui. É muito foda ouvir gente falar que, tipo assim, nossa, mas você não é hip hop. O cara, você me salvou lá no Ceará, cara. Você tem noção? Como é que, de todas as pessoas do mundo, eu jamais ia imaginar que, tipo, você ia ser o cara que ia me dar um salve lá, tá ligado? né, Tipo assim, pensei em várias pessoas do Levante, mas enfim. E vivi no Ceará lá, a mesma luta, mano. Tipo assim, sim. a minha questão foi provar pros caras que, tipo assim, independente se eu tava lá no Laranjeiras e Sorocaba, eu vou continuar lutando aqui. A galera achou que eu ia me afastar do Levante e tal, e da luta. Pô, a gente foi pra várias quebradas, a gente foi lá pra... Como é que é a quebrada dele mesmo? A Serrinha. A Serrinha, nós foi pra Serrinha. Pra ganhar uma grana, Gueto louco. a gente fez jingle pros caras do PT, para a campanha. Era a loura. Ai, bota a loura, pá. E a gente ia, conversava com os quebrados, explicava por que era tão importante naquele momento. Eu acho que foi o primeiro indício do bolsonarismo ali. Sim, tava começando. E o capitão era o principal lá que ia ser candidato a prefeito. A Luiziane tava com o candidato a prefeito, ela já tinha sido prefeita. Já era próximo ao MH2O. Mano, fizemos jingle. Nesse rolê eu quebrei o dente. Eu fui lavar um banheiro. Nossa, tomei um monte de quebrada. Enfrentamos polícia, enfrentamos tudo. Eu fui quebrar meu dente no banheiro. No banheiro, lavando o banheiro. Mano, fiquei sem metade do dente. Quebrei o dente, agora eu tô malandro. E pá. Mano, eu ficava sozinho, me dava uma depressão. Falando, caraca, quebrei meu dente era mó lindo. Aí os amigos do Levante conversou com esse cara que hoje é governador do Ceará, mano. Mano, eu não Esse confesso mano, pra você que eu não... ele, além de pagar o dentista pra mim, e, tipo, nós não tinha vínculo a não ser trabalhista, Sim. porque nós não é de partido, nós não tem um partido. Sim. A gente trabalhava pelo movimento social, pela quebrada, pelo... E foi trabalhar como profissional contratado no período. Profissional, ganhar dinheiro Sim. pra trampar pros caras, pra fazer jingle pros caras. E aí esse cara falou assim, não, mano, eu vou ajudar o mano. Ele mandava toda semana um motorista particular dele lá no Bom Jardim, cara. Caramba, na irmão. quebrada, rua Zona de Terra, assim, ó. Pra me buscar, mano. Falava assim, não, tô em tal parte do Bom Jardim. Porque nós tava sempre rodando, né? Sim. Dando um rolê no Bom Jardim. E aí ele mandava o cara lá, mano. Foi umas 5, 6 sessões. Ficou pra mais de 5 mil reais. Mas eu nem ouvi, tipo, valores. A galera, tipo... Falando por cima. mais ou Pensando menos, por né? cima ali e tal, pagou meu dente, pô, mudou minha vida, assim, ó, tá ligado? Tipo assim. Mano, é muito louco essa pegada. O Ceará, dos lugares que eu já fui, eu vou falar de Fortaleza ali e tal, a galera, principalmente a galera do MH2O, irmão. Eu já vi uma rapaziada inteligente, revolucionária e tal, conheço muita gente nessa pegada, tá ligado? Mas ali pra mim são os caras mais completos dentro do que a gente fala sobre questão de organização, sobre questão de militância, de resistência, tá ligado, irmão? Então, assim, eu tenho uma admiração gigantesca, aprendi muito com os caras, irmão, porque assim, eu venho no processo de formação, tinha muita coisa, mas quando eu entrei no MH2O, foi uma outra pegada, irmão. Foi analisar de uma maneira muito mais ampla, entender os processos, tá ligado? De questão de estratégia política, tá ligado? E não política partidária, tá ligado? De realmente, né? Tanto de ocupação, quanto a questão de ocupação de espaço, quanto a questão de diálogo, saber que às vezes você tem que sentar e conversar com quem você não gosta, mas é necessário para a questão, né, da vitória do movimento e tal. Mas uma das coisas mais importantes que para mim fortaleceu a minha questão no MH2O, mano, foi quando eu aprendi que dentro do movimento, quando tá somos nós, eu já falei isso aqui uma vez, mas para mim é importante repetir isso. A gente pode discordar, a gente quebra o pau aqui dentro, mas lá fora a gente defende o que foi da maioria. Nossa, tá ligado? E é o que eu acho que falta aqui, que a gente fica toda hora discutindo, a gente opta em tal coisa, mas chega lá fora a gente continua discutindo ainda e dá a impressão que nós somos desorganizados e não somos unidos, tá ligado? Então essa é uma dificuldade que se tem. Para você ter uma ideia, só pra gente poder finalizar aqui, algo importante. Dentro do MH2O, a gente foi fazer uma atividade no Ibirapuera, na Bienal,
acho que tava tendo Bienal do Livre, a gente ia fazer alguma atividade e tal. E tinha algumas frentes do hip hop lá e tava o Omega 2O. Tá, galera lá. E aí veio o pessoal do Rio de Janeiro, veio o pessoal de Fortaleza, veio o pessoal do Sul, tava a galera de São Paulo, veio o pessoal do lado do Paraná e tal. E a gente precisava fazer uma reunião, irmão. É muito louco isso. E aí a gente tal, não sei o que. Pessoal, não, vamos lá. Tá. Eu acho que até era o Moésio que tava e o Johnson, se eu não me engano, tá? Que eram as duas frentes antes do Babau e tal. E aí a gente entrou numa sala, tá ligado? A gente tava em 30 pessoas, mais ou menos. E a gente começou a fazer a reunião. Chegou uma galera. Aí falou, ué, a apresentação de fulano era aqui? Aí o pessoal, não, mudou lá pra a sala 4. Aí o pessoal saiu mesmo. Não era aqui, não, mudou pra sala 4. A gente nem sabia se tinha sala 4. Tá ligado? Vocês só entraram lá. Entrou lá, mano. E tipo, não, a gente tem que... Porque tinha uma parada muito pesada dentro do Mega 2O que tinha que ser resolvida. E a gente tava com muita gente pra estar no espaço aberto e discutir. A gente Tava tinha que ter um nacional. espaço. Tá ligado? Tava uma frente, tava a nacional envolvida. E a gente foi, mano, e plá, e tal. E eu, né, mano? E eu, tá ligado? Sempre falo pra caramba, só encolhidinho. Os caras, papai, não sei o que, mano. E eu, caramba, mano, os caras muito, mano, pô, o lado cognitivo é elevado demais. E eu, caraca, mano, naquele cenário todo e tal. E, não, fechou. Então a partir assim, fulano tal, frente tal, papapá, não sei o que. Aqui fica o Melk e tal. E eu, fechou. Aí cheguei e falei, mano, como é que vocês conseguiram espaço aqui? Entrando. Falei, mas como é que vocês mudaram a atividade? Não, mano, a gente não mudou, a gente só precisava. Então, assim, essa parada é tão cabulosa, irmão, que o movimento, cara, ele tomou algumas frentes que eu falo, mano, eu talvez jamais faria isso. Mas depois eu entendi o grau da necessidade que era e ele fala, esse espaço não era nosso também? A gente não tinha que fazer, a gente já não fez, então a gente tem que ter alguma coisa e tal. E fechamos lá, quebramos pau e saiu todo mundo na mesma linha. Cara, um respeito gigantesco que eu tenho pela história do Omega 2O do Brasil. Que mesmo teoricamente inativo, a gente tem todo o respeito. Documentário sobre isso? Irmão, talvez lá deva ter alguma coisa. A gente em São Paulo, quando eu era responsável pelo Omega 2O em São Paulo, a gente tem um pequeno documento, um mini doc falando sobre o processo da instalação do Projeto Piloto Nacional Mercado Alternativo. Então, o primeiro trampo da produtora de vídeo foi fazer esse processo, tá ligado? É muito bom, sem falar que a gente gravou com o pessoal da Indie One, mano, muita coisa. Mas, como eu sou funcionário público, qualquer dia eu conto essa história. Não, é massa que você me ajudou até, tipo... um meia-culpa com você, tá ligado? Porque, tipo assim, eu posso te falar que nós bebeu muito da fonte do MH2O, né? Porque quantas vezes a gente já não teve esse processo de, tipo assim, ó, Melk, vamos fazer uma coisa lá no Céu das Artes. Aí você fala assim, porra, mano, é difícil e tal. E fala assim, Melk, nós vai fazer. É isso mesmo, e vamos. Ah, não, mano, eu vou estar lá com você, então. Vamos lá, e sempre tô na contenção, né, mano? Porque precisa de ofício e tal. Melk, os caras nunca morou aqui, mano. Você tá me dizendo que os caras da prefeitura que nunca pisou no Laranjeiras vai brecar nós de fazer uma coisa no Laranjeiras? E isso é massa, né? Voltei do Ceará, muito acúmulo, aprendi muita coisa. Questão de pichação, questão de entender como é que se constroem as coisas em outros lugares também. Sim. Entendi também, tipo assim, voltei mais vivaz ainda pra construir as coisas de forma descentralizada, política e revoltosa também. Quando eu voltei do Ceará, eu fiz uma coisa muito maneira também, mano. Foi o bagulho do Brumadinho. Estourou a barragem, né? Infelizmente, várias mortes e tal. Tragédia mesmo. Eu fui chamado pra fazer parte de uma BDO. De uma BDO, né? De uma ação direta que era na Vale de Registro. Maluco, nós fez uma ação lá maneira. Aí eu com essa vibe de pichador, os caras deu fuga comigo. Eu pichei o totem da Vale, era um totem gigante da Vale. E aí eu escrevi quanto, aí ficava o Vale, sua vida, mano. Foi uma coisa muito louca. Os caras passaram de caminhão jogando barro no bagulho. Aí como eu tinha dread... Isso foi antes do Ceará, não foi nem depois, porque eu tava sem dread quando eu voltei do Ceará, né? Foi antes do Ceará.
os caras me perseguiu, cara. E aí, a galera, eu vi a galera que era de universidade, muito doida, me botando num carro e tentando dar fuga comigo. E me trocando lá, tipo, por outra moto pra mim, tipo, Tentar dar escapar, um tá ligado? desbaratinho. E pra mim era a coisa mais legal do mundo. E a galera tava assim, Adrenalina meu mil. Deus do céu, e pá, e tal. E eu sinto muita falta eu saí do Levante, né? Depois que eu voltei do Ceará, eu fiquei um Sim. tempinho ainda, construímos algumas coisas e tal. Mas eu saí do Levante. Por quê? Porque isso é um assunto que me pega muito e é muito importante falar. Eu sinto que no momento que apertou, os movimentos sociais voltaram porque era a base deles. O que não sai do lugar? O que não se modifica? A universidade. Tanto que quando eu entrei na universidade, antes mesmo de ir pro Ceará, eu entrei na universidade muito apoiado pelo movimento. Sim. Mas não era pra eu ser um favelado na universidade. Era pra mim ser um militante universitário. Tanto que eu fiz parte de uma chapa, sem maldade, era Voz Ativa o nome. Tinha maçom, a chapa era tão ampla que tinha maçom na chapa, mano. Aí os caras passavam por mim e falavam assim, cadê a camiseta da chapa? Tá guardada, você acha que eu vou usar a chapa que o maçom tá usando, mano? Tá ligado? E tipo assim, depois, entendendo a maçonaria, da hora, mas tipo, tem várias coisas em questão da direita, da luta, de comunidade, de gente que nunca chegou perto do que a gente vive, dentro disso, entendeu? E aí foi a hora que eu decidi largar a faculdade pra viver minha vida e ser militante de quebrada, porque eu senti que era isso, pra eles era muito mais fácil, muito mais simples, e eu acho que de novo a esquerda tá perdendo muito isso de se afastar do territorial. É massa que teve uma coisinha aí, né? Teve o Boulos, gosto muito do Boulos, Sim, cara. O Boulos é um cara máximo maneiro. respeito. Ele virou ministro, né? Sim, sim. E aí eles lançaram um governo nas ruas. O governo na quebrada, alguma coisa assim, que é pra aproximar o governo das comunidades, e voltar ao que era, tipo, o PT de 2000, né? Que era a galera que tava tudo comunitário. Mas os movimentos sociais, inclusive, foi por isso que eu saí porque eu precisava comer. Eu saí porque eu, como Eu militante... tenho uma conversa muito pesada com a minha esposa, é do MH2O. Ela era de lá era do e tal, Levante já também, né? e assim, Desculpa aí, E a gente conversa muito sobre isso. Eu falo que eu fiquei muito decepcionado com algumas frentes, porque eu vi uma molecada passar um perreio muito grande, irmão. Tá ligado? A gente foi falho nisso. Então, assim, eu acho que é importante toda essa questão de você ter o processo de formação, mas também é importante falar do pão nosso de cada dia. Companheiro é aquele com quem a gente divide o pão. Com certeza. Certo? Então, a gente tem que pensar nessa situação da estrutura para que você possa tá se formando para poder potencializar. Tá ligado? Se a gente coloca só o pessoal, a gente tá fazendo a mesma coisa que o pessoal da direita faz, é massa de manobra e joga pros leões. Tá ligado? E a ideia é a gente fortalecer os nossos leões. Essa é a cena. Então eu fico meio chateado com algumas questões, tem as minhas críticas, mas talvez, acho que depois de todo esse perreio, depois de tanta essa bordoada, a gente faça uma releitura sobre isso. Trabalhar a formação, trabalhar a base, se aproximar com a questão do gueto, compreender que não basta só você falar que mas você tem que colocar em prática. E a prática também funciona dentro da quebrada. Uma vez eu questionei uma galerinha numa ação que ficaram chateados, mas aí a galera entendeu depois. A gente estava em umas 100 pessoas, mais ou menos, eu perguntei quantas pessoas eram no gueto. 90 pessoas falaram que era no gueto. Falei, quantas pessoas tinham se formado dessas 90? 80 levantaram a mão. Eu perguntei, dos que estão formados aqui, quantos voltaram pro gueto para poder potencializar o gueto em alguma coisa? Ninguém levantou a mão. Então a gente luta para quando chega lá, não volta. Favela venceu individual mano, agora, aí né? Não dá, né, mano? Então é nessa cena. Paulão, eu já escutei um apetinho aqui. A gente quer te agradecer, irmão, porque, pô, eu te conheço a Mili Duque, né, irmão? E muita coisa que você trouxe hoje eu não conhecia. Eu acho que é isso que é legal do Pod Memo. De você poder falar, se apresentar e trazer pra muita gente que às vezes conhece o Tolim, Tolão, o Matheus, tá ligado? Entre outros nomes. Entre outros nomes pra poder compreender, cara, que você é um cara que sobressaiu em várias situações. É um cara que mesmo nas situações mais complicadas você sempre tava com um sorriso e fazendo a diferença. Um cara que já ajudou muita gente. Por isso que eu fiz questão de quando, né, troquei uma ideia lá, falei, mano, moleque aí é correria, aqui eu sei o que ele já fez aqui, é um moleque que tá comigo também, que eu boto uma fé e sei que vai ter muito para fazer. E eu não errei, tá ligado? Então eu tenho orgulho aí do que
do que você faz pelo gueto. Tenho orgulho aí de como você pega a molecada de orelha lá pra poder falar, tá ligado? E eu sei que você tem muita coisa pra trazer e espero que o cenário musical, de novo, você possa voltar aí na ativa, né, em alto bom som, quanto antes aí. E eu sei que você está se preparando, estudando, tanto é que a gente está estudando junto algumas questões aí. Então, boto muita fé em você, irmão. Seja bem-vindo sempre. Gratidão, querido. máximo respeito. E aproveita aí que nós estamos tendo essa audiência gigantesca aí. Manda um abraço pro pessoal aí. Ó, eu queria mandar um abraço pra todas essas pessoas que eu falei, né? Que fizeram parte do meu contexto histórico, do aprendizado. Tanto, às vezes, a gente fala de uma forma meio... Parece debochada, né? Quando a gente fala do academicismo e tal. Mas eu aprendi muita coisa com a galera acadêmica. Eu aprendi muita coisa que me fez voltar pra minha quebrada e me ajudar. E em questão de sociedade, de viver em social, eu acho que eu aprendi muita coisa na minha quebrada, tá ligado? Sim. Muita gente que, tipo, não imaginava o que eu seria hoje. Pensava várias outras coisas. Mas, tipo, me ajudou de uma forma gigante. Inclusive, eu acho que é isso, é poucas palavras. Mas eu queria agradecer você, cara. Oh, tipo, que isso, irmão, imagina. você é uma referência gigante pra mim, mano. E é alguém que fez muito por mim. Eu gosto de pensar em pessoas... eu tenho o Apollo, que é o Cansado, que me ajudou muito na música. Mas em questão de luta... depois de tantas pessoas, tanta gente que eu passei, você foi o cara que meio que me tutelou em várias formas, tá ligado? Você me ensinou várias coisas, você me acalmou em várias formas, tá ligado? Nossa, e me ajudou muito. E ter você como referência, ter você como alguém que tá tão próximo do meu bairro, da minha quebrada, e que é alguém que foi tão amplo, viajou e viveu muito e lutou muito em prol de algo que também é minha parte, mas somos de gerações diferentes, Sim, né? sim. Me faz me manter mais pé no chão. Eu sinto que quando eu foquei na música, eu foquei muito no âmbito comercial, e aí eu queria focar no comercial, e ser trapper demais, e viver aquela vida. Mas quando eu chegava na minha quebrada, quando eu chegava pra conversar com você, eu entendia que, tipo assim, eu posso ir, mas nem tanto, entendeu? Sim. Eu tenho que estar aqui, eu tenho que crescer junto. Essa sensação de comunidade, essa sensação de poder falar que eu sou um mediador territorial partiu muito de você, né? Então, eu queria só agradecer, cara. Eu espero que tudo que a gente esteja projetando e estudando dê certo aí pro próximo ano. E vai ser demais. É isso. Mano, sem Tô lá palavras, na voz. feliz aí. É isso aí, família. Fiquei emocionado, né, irmãozão? Tá ligado? Sou um tiozão, coroa. Mas a gente tem muita história pra contar, muita história pra ouvir. Máximo respeito. Muito obrigado aí, todo mundo de Fortaleza. Um beijo no coração. Vocês moram aí no meu coração também. Obrigado pela força, por tudo que vocês já fizeram por nós também. Tamo junto. Sou Pode teu. mesmo? É nóis. Foco, força e fé, vivam e vivendo. Pode mesmo, pode mesmo. Aqui é nós por nós, na paz ou no veneno. Pode mesmo, pode mesmo. Ideia de 1000 graus, no sol ou no sereno. Pode mesmo, pode mesmo. O gueto tá na voz, sistema tá tremendo. Pode mesmo, pode mesmo. Foco, força e fé, vivam e vivendo. Pode mesmo, pode mesmo. Aqui é nós por nós, na paz ou no veneno. Pode mesmo, pode mesmo. Ideia de 1000 graus, no sol ou no sereno. Pode mesmo, pode mesmo. O gueto tá na voz, sistema tá tremendo. Pode mesmo, pode mesmo.
pode mesmo, pode mesmo.